começa, o nosso evangelho de hoje. Do livro O Espírito de Verdade, de Chico Xavier, as palavras de Emmanuel, e nesse livro é comentado a obra, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel tem uma coleção que se debruça em cima das obras de Kardec. São 5 livros que trabalham em cima dos 5 livros de Kardec, do Pentateuco kardeciano. E o Espírito de Verdade, ele explana algumas passagens do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Na Exaltação do Amor, vai falar sobre o capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, e no item 10, que é a lei do amor. E eu vou ler esse textinho que é uma mensagem de André Luiz. Na Exaltação do Amor. A folha ressequida que cai, anônima, do pedúnculo que nasceu, é bem o símbolo do poder oculto de Deus na natureza. Poder que é força, vida e amor. Quem recolheu? O sol? Não. O vento? Não. O homem? Não. A folha desceu por si mesma, segundo os ditames pré-estabelecidos pelas leis gerais do universo, para o seio fecundante da terra, que transforma em novo elemento no laboratório incessante da renovação. Assim também se movem as criaturas e os destinos. A folha cai, os mundos caminham, o homem evolve. Brilha o sol naturalmente, mantendo a família planetária nos domínios da casa cósmica. Avança o vento sem esforço, nutrindo a euforia das plantas. Em princípios de soberana espontaneidade, constrói o homem a própria existência. Saber não é tudo. Só o amor consegue totalizar a glória da vida. Quem vive respira. Quem trabalha progride. Quem sabe percebe. Quem ama respira, progride, percebe, compreende, serve e sublima, espalhando a felicidade. Siga, pois, seu roteiro, louvando o bem, esquecendo do mal e edificando sem repouso. Se o caminho é áspero e sombrio, prossiga sem com destemor. Lembre-se de que na vanguarda há mais amplo local para a sua esperança. Busque ouvir a mensagem do amor onde passe. Estude amando. Responda aos imperativos da evolução, amando onde esteja. Atenda ao semelhante, amando com alegria. Satisfará em tudo a você mesmo, amando sempre. Na marcha ascendente para o reino divino, o amor é a estrada real. As outras vias chamam-se experiências que a eterna sabedoria, ainda por amor, traçou a grande viagem das almas para que o espírito humano não se perca. Antes de você, o amor já era. Depois de você, o amor será. Isso porque o amor é Deus em tudo. Viva assim a vida, amando-a para entendê-la. Viver e amar, amar e compreender, compreender e viver abundantemente. Ângulos de uma verdade só, a vida eterna. No entanto, viver sem amar é respirar sem trabalho digno. Querer com exclusivismo tonteante é contemplar situações e circunstâncias, com apriorismo que geram a enfermidade e a morte. Se você sabe, portanto, o que é viver, por que não vive? Só vive realmente quem ama. Ama efetivamente quem age para o bem de todos. Só age sem dúvida para o bem de todos quem compreende que o amor é base da própria vida. Fora dessa verdade, há também o movimento e a ação de sombra que tornará fatalmente a luz em ciclos determinados de choro, provação e martírio. Nada novo, sempre a lei, que funciona compassiva, mas inexorável, restituindo a cada sementeira a colheita certa. Comande a embarcação do seu destino e não atribua ao trem os erros que suas mãos venham a cometer. De você mesmo depende a própria viagem. Instrua você,
sem procurar encobrir ante a própria consciência as faltas que lhe arrojam a alma ao desencanto ou ao agravo das próprias necessidades do espírito. Ainda que a noite lhe envolva o passo, alente no imo do ser o dia eterno da fé. Não se confia ao sabor da invigilância, para que em vigilância não lhe arraste a existência ao sabor do sofrimento. Antes de nós, o universo era um santuário de glória divina. Lembremos, pois, que Deus nos criou para acrescentar-lhe a grandeza. Não lhe diminuamos o esplendor, cultivando a treva. Enganaremos a forma, jamais enganaremos a vida que palpita triunfante em nós mesmos. Aprenda a buscar aquilo que você carece no próprio aperfeiçoamento, antes que alguém lhe ensine o preço da aflição. Busque o roteiro exato antes que outro lhe ofereçam, no dia da sua perturbação, para guias de sua dor. Força é poder, ideia é força, mas só o amor condiciona o poder para a vitória da luz. Ame o caminho, caminhe e vença. Anote hoje seus movimentos no ritmo do trabalho e da oração, e o amanhã surgirá como brilho sempre novo. Sorria para os lances mais difíceis da estrada, e os panoramas próximos e remotos descerrar-se-ão sorrindo a sua alma. Não pare senão para refazer o fôlego atormentado. Mais além é a estrada de destino. Não escute o murmúrio das sombras senão para socorrer as vítimas do mal, a fim que os gemidos enganadores do nevoeiro não lhe anestesiem o impulso de elevação. A fraternidade ser-lhe-á anjo sentinela entre os pântanos da amargura. Cante o poema da caridade, seja onde for, e as criaturas irmãs, ainda mesmo que algemadas ao crime, responder-lhe-ão com estribilhos de amor. Guarde compaixão e a paz lhe será doce prêmio. Exemplifique a fé que lhe honra a inteligência e o mundo abençoar-lhe-á todas as palavras. Amanheça todo dia no serviço que compete e o dever retamente cumprido manterá você invariavelmente na manhã luminosa da vida. Antes de amparar você, ampare aqueles que desde muito suspiram pela migalha do seu amparo. Antes da nossa vontade, a vontade do Senhor. Antes do bem para nós, o bem necessário aos outros. Seja para você a justiça que observa e corrige, e seja para o irmão a jornada e a bondade que ajuda e absolve sempre. Sobretudo, guarde a certeza que o amor se emoldura na humildade que nunca fere. Coloque você em último lugar e a vida encarregar-se-á de sua própria defesa em qualquer parte. Ainda mesmo com sacrifício, sob chuvas de féus e grito de calúnia, renda diariamente seu culto de amor, e o amor na própria vida brilhará em sua alma, convertendo-a em estrela para a glória sem fim. André Luiz. E nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, sentindo esse ambiente que foi preparado com muito amor pelos nossos irmãos para nos receber, para o nosso bem, para o nosso aprendizado, aprimoramento e principalmente para curar nossas dores. Que possamos nesse momento elevar o pensamento, colaborando pela elevação e a luz nesse espaço e principalmente pela conexão com o alto de todos esses corações. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos envolve, aos mentores desta casa, às fraternidades de luz, que cuidam, que dirigem, que protegem esse espaço, transformando esse trabalho simples na sublime extensão do amor do Cristo. E junto com eles, elevemos o pensamento ao Mestre, rogando a companhia de nossa mãezinha querida, Maria, que nos ajude a
que na terra foi exemplo de amor de mãe, e no espaço seu amor envolve a todos como seus verdadeiros filhos, nos mostrando que o amor não tem fronteiras, que todos somos uma grande família, inspirados pelo amor de Maria, envolvidos no seu pensamento e no seu carinho, nos aproximemos de Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso irmão maior, que nos conduz e espera o nosso despertar. Mestre, ajuda-nos a nos elevar acima da matéria e buscar no nosso Pai a meta dos nossos espíritos cansados, tanto almejam para buscar a felicidade e a alegria. Mestre, com a sua oração, possamos nos sintonizar ao divino amor e abrir mais esse trabalho de hoje. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe nossas dívidas assim como nós perdoamos a todos que nos cercam, e não nos deixem cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim iniciamos mais esse evangelho de hoje. Mais uma vez, boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja sempre em cada coração. Hoje eu vou falar sobre, tem que ler aqui porque eu nunca lembro do tema, o amor como condição de evolução humana. Leandro, sou eu. O amor como condição de evolução humana. Por quê? Gente, não interessa quanto tempo passe, não interessa quais religiões apareçam, uma coisa é certa. O nosso objetivo como filho de Deus é aprender a amar. Tudo que Jesus nos trouxe foi apenas para nos ensinar a amar. De todos os ensinamentos que os profetas, que seus enviados no passado, no presente e talvez no futuro venham trazer, é para nos ensinar a amar. Só isto. É a única lição. Ah, Leandro, mas por que o evangelho é desse tamanho? Por que a Bíblia é desse tamanho? Porque nós somos teimosos e precisamos de vários e vários exemplos para entender, né, em cada situação o que é amar. Na época de Moisés, quantas vezes vieram os 10 mandamentos e o povo chegava: Moisés, está dizendo aqui que é para não cobiçar a mulher do próximo, mas ele está muito longe, então ele não deve ser próximo. Tem problema? Tem problema. Aí tinha que ir lá especificar o que era o próximo, onde, qual a distância. Olha, está dizendo aqui para não cobiçar, para não fazer para o outro o que eu não gostaria que fizesse para mim. Mas eu gostaria que isso acontecesse comigo. Não, vai lá, especificava. Né? Então você tem lá no Velho Testamento 78 mandamentos, 78 ordens, mitzvah, para ensinar o povo que naquela situação nem me pergunte, já está escrito aqui. E mesmo assim, depois de Moisés, veio um governo de juízes que ficavam ali para decidir as contendas. Quem não lembra daquele exemplo de Salomão, né, que foi um grande legislador, né, um grande chefe do povo, em que 2 mulheres brigavam por um filho. Né? Não, ele é meu filho. Não, ele é meu filho. E ele tem aquela ideia maravilhosa e falou: vocês 2 são mães? Sim. Vocês 2 querem a criança? Sim. Então vamos fazer o seguinte, corta no meio, metade para cada uma. E aí uma falou: não, pode cortar. E a outra: não, pelo amor de Deus, não corta, porque eu amo essa criança. E aí Salomão falou: então dá para essa mulher, porque a outra não é mãe, ela queria que cortasse, para ver a sabedoria que tinha os juízes. Mas por quê? Porque a gente é teimoso, a gente é osso duro de roer. Por isso que nós temos tanto tempo aprendendo a amar.
né? E por que condição de evolução humana? Gente, hoje na filosofia entende-se basicamente 3 tipos de amor, porque a palavra amor é difícil de definir, né? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, vem Lázaro traz uma mensagem, né, falando da seguinte forma, e eu virei a página toda errada, peraí. É que tem muita coisa para falar, eu tive que escrever. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, sensações. Mais instruído e purificado, sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Não amor vulgar como no sentido do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as inspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Gente, a filosofia explica 3 tipos de amor. O amor platônico, o amor desejo, o amor daquilo que eu não tenho. A vontade de querer o que eu não tenho. Depois tem o amor aristotélico, que é a alegria de ter, de possuir, de ter. É o amor pelo aquilo que eu tenho. E Jesus traz o amor ágape, que é o amor pelo bem do outro, né? Aí fala, os 3 se completam? Mais ou menos. Pensando que o ser humano evolui da maneira que uma criança cresce, quando a criança é pequena, que tipo de amor ela tem? O amor desejo. Tudo ela quer. Eu quero isso, eu quero aquilo. E se você não dá, ela chora, ela se esperneia, ela faz birra, ela rola no supermercado, enfim. Aquela cena que a gente está acostumado. Por quê? Porque a criança, na sua primeira infância, ela está relacionada ao ser humano na sua primeira infância, no início dos tempos. O amor instinto, o início que é o instinto, né, e sensações. Eu só quero me satisfazer. Então a criança, se for bebê então, se não tiver com a barriguinha cheia, se não tiver aquecido, se não tiver com a fralda limpa, é choro, né? Eu só quero aquilo que me agrada. Eu só tenho sensações. Se o negócio estiver bom para mim, o resto não importa. Conforme evolui o homem, a maneira da criança, ela começa a ter o quê? Desejo, né? Então assim, eu quero ter isso. Eu quero ter esse brinquedo, eu quero ter essa bola, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E é só você dar aquilo para a criança para descobrir que o amor acaba quando ela recebe. Eu quero esse brinquedo. É no dia do aniversário, ela recebe com uma alegria e 5 minutos jogado no canto. Por quê? Porque só é o desejo que importa. O amor só existe na falta. Quando recebe, acaba o amor. Mas conforme o ser humano vai crescendo e se desenvolvendo, ele começa a ter o quê? Apreço pelas coisas. Não basta só querer. Quando ele tem, ele cuida. Ele gosta daquilo. Ele tem alegria de estar. Porque o ser humano ele vai evoluindo. E uma hora ele começa a ter prazer de ter e usufruir aquilo. Então, conforme ele vai chegando na adolescência, ele elege simplesmente algumas coisas que ele gosta de manter perto. É a roupa, é o brinquedo, é as amizades. Não basta só querer ter, ele gosta de manter, né? E qual é o convite? Conforme o ser humano cresce, evolui, se amadurece e se torna pai, se torna mãe, ele começa a ter o quê? O bem do filho, o amor do outro. Da mesma forma a humanidade, no início era só desejo, no início era só sensação. Depois evolui e começa a ter a alegria no possuir, no ter. E nós estamos caminhando para que a nossa sociedade, a maneira das mães principalmente, comece a ter esse sol interior, esse calor. Eu costumo falar que o amor é um quentinho no coração. Quando eu sinto aqui quentinho, pensando no outro, vendo o bem do outro, é porque eu sinto que é amor. Porque eu tenho dificuldade para entender o que é um sentimento, né? Sentimento, segundo a psicologia, é quando você tem uma sensação e consegue trabalhar ela de forma a gerar uma coisa boa ou ruim dentro de você. Então, por exemplo, eu senti medo de algo. O medo é uma sensação primária.
Mas conforme eu trabalho esse medo, interpreto esse medo, eu posso me afastar daquilo, eu posso buscar um outro lado, e é onde eu coloco o sentimento em transformar em algo bom. O medo de, por exemplo, ser atropelado me protege de entrar na rua. E aí eu me transformo aquilo em algo bom. Como posso ter medo de, por exemplo, como já tive clientes meus que tinham fobia de cobra, e diante de uma cobra, saiu do carro correndo, deixou o carro andando sozinho. O que acontece? O sentimento não foi trabalhado, né? Então você cede ao instinto, à fuga, e não consegue trabalhar aquilo que seria o lógico, que é: estou dentro de um carro, nada de mal vai acontecer em mim. Então nós estamos evoluindo para que o amor, para que o sentimento se sublime, né? E a gente consiga entender, né, qual é o nosso papel em tudo isso. E o caminho para tudo isso é o amor que Jesus nos ensinou, esse amor de querer o bem de todo mundo, né? Eu peguei esse texto de André Luiz para a gente entender que, apesar do amor parecer aquela coisa de religião, aquela coisa assim bonita, florida, não, o amor é esforço, é trabalho. O amor é desenvolvimento, é superação, né? Tudo que a gente trabalha na nossa vida tem como base o amor. Porque senão é uma busca vazia por coisas, por situações, por status. E quando a gente chegar ao fim da vida, vai perceber que tudo isso não valeu de nada. Eu trabalho em comércio e conheci muitos clientes, né, que passaram, porque a gente, infelizmente, a gente vai ficando velho, né? Então tem umas coisas que a gente vai se surpreendendo. Quando a gente é novo, a gente conhece as pessoas. Quando a gente tem mais de 30 anos no ramo, a gente vê crianças pequenas trazendo o carro para nós, fala: ué, mas você não era pequeno, agora está trazendo o carro para mim, cresceu. E gente que era adulta, que vai ficando velho e vai desencarnando. E muitas dessas pessoas que conheci de larga data contaram histórias para mim, né, de que buscaram, de que conseguiram atingir o seu status, atingir os seus objetivos, e ali diante, né, às vezes de uma doença, diante da velhice, se arrependeram de não ter aproveitado a vida, né, de não ter aproveitado os filhos, de não ter aproveitado as pessoas que estavam ao lado. E o nosso grande objetivo na vida é fazer o melhor com a nossa vida, né, com a nossa experiência, porque o amor é a estrada reta que vai nos levar à evolução, a um novo patamar, né? Essa humanidade está esperando apenas isso, né? A gente olha, algumas pessoas amam em alguns momentos. Então você tem o sentimento do amor, já está na nossa sociedade. Todo mundo ama. O problema é que todo mundo ama, mas não ama todo o tempo. E todo mundo ama, mas não ama da mesma forma. E todo mundo ama e às vezes transfere esse sentimento de amor a coisas, a objetos, né, a animais, porque não tem fé, porque não acredita na humanidade. E onde nós temos o que hoje? Um exemplo de um mundo que está convulsionando em guerra, em disputas políticas, em disputas territoriais, em disputas armamentistas. Pensando no próximo? Não. Pensando apenas nos próprios interesses, no próprio orgulho, nas próprias vantagens, no próprio território. Amam, sim, mas esquecem de amar sempre. E é por isso que nós estamos se debatendo ainda em velhos erros do passado, né? E isso vale para as nações, isso vale para os países e isso vale para nós mesmos. Já entendemos o que é o amor. Todo mundo consegue sentir, né, o amor de querer o bem do próximo. E principalmente quando o próximo é bem próximo. Um filho, uma mãe, né, um companheiro, um amigo. Quando a gente consegue, quando aquela pessoa necessita e a gente estende a mão, né, quando uma criança está doente e a gente cuida dela e a gente vê que ela melhora, não existe alegria maior. Todo mundo sabe disso. Mas a gente esquece na maioria das vezes. E a gente falha em muitas vezes. Eu tiro por mim. Estou aprendendo a amar meu filho. Por quê? Porque é natural, né? Crianças vêm, a gente vai
cria um vínculo de cuidado, conforme elas vão crescendo, tendo personalidade, a gente tem que ter um pouquinho mais de esforço, né, para poder compreender, para poder ter paciência, para poder ter essa empatia, se colocar no lugar do outro. E mesmo assim, às vezes comete erros. Ontem mesmo ele veio falar, passou o dia inteiro longe de mim, veio falar comigo, pai, não sei o que, tava frio, eu falei, e fechei a porta. E minha esposa olhou feio e falou, o que foi? Falou, ficou o dia inteiro sem falar com você, e na hora de falar com você, você fechou a porta? Eu falei, mas tava frio, mas já falo com ele. E falei, não. Ele foi dormir, ele acordou hoje, foi para a escola, eu cheguei em casa, ele estava dormindo, e eu perdi a oportunidade. E se eu chegar agora em casa e ele estiver dormindo, talvez final de semana. O que eu quero dizer com isso? Que a gente aprendeu a amar, mas precisa ter disciplina para amar sempre, a todo momento. Porque não existe momento que não se ame. A gente tem que estudar amando, a gente tem que trabalhar amando, a gente tem que viver amando, porque só assim a gente vai conseguir ter essa disciplina de evolução. Não existe momento que a gente não possa estar ali pensando no próximo. Eu falo só de mim, tá? Vocês escutam porque vocês estão aqui, mas eu falo apenas comigo. Porque hoje mesmo teve um caso de um cliente que veio discutir comigo e eu tive que respirar fundo e falar, tudo bem, não tem problema. Mas você está errado. Eu falei, tá bom, tá jóia. Gente, 30 anos para falar, tá bom, tá jóia, porque nos anos anteriores eu não falava dessa forma. Falou mal de mim, merece uma pedrada, porque eu tô certo. É aquela ideia de que se eu tô errado, eu peço desculpa, mas se eu tô certo, ninguém passa por cima de mim. E hoje eu aprendo, né? E hoje eu exercito, eu me esforço de entender que mesmo que eu tiver certo, não tem porquê eu querer brigar, eu querer lutar, eu querer me defender. Porque se as minhas ações não forem o suficiente para dizer quem eu sou, não vai ser a minha agressão, não vai ser o meu falar alto, não vai ser meus gestos de defesa que vão fazer diferente. Então, como dizia Chico, né? Se o que falam de você é mentira, por que você se estressa? É mentira. Se o que falam de você é verdade, por que você se agasta? É verdade. Então não tem motivo de retrucar, não tem motivo de bater boca, não tem motivo de se ofender, né, e de agredir o próximo. O nosso trabalho é exemplificar o amor. O nosso trabalho é exemplificar a compreensão, a compaixão, né? Ou, como diria no Espiritismo, nosso trabalho é o trabalho de exercitar a caridade, porque a caridade é o amor em ação. Certo, gente? Pena que o tempo é pouco, eu queria falar mais, tá? Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui, tá? Sempre que tiver uma oportunidade eu venho novamente, tá bom? Então, mais uma vez eu peço, né, a colaboração de todos, para que a gente possa exercitar um amor de uma forma muito útil, que é através das vibrações. Que possamos nesse momento desejar o bem do próximo, desejar o bem dos nossos irmãos. Desejar o bem é vibrar, é expandir uma onda de energia em torno de nós, em direção daqueles a quem pensamos. Então, nesse momento, vamos vibrar por todo o nosso planeta, imaginando essa bolinha azul viajando pelo espaço, que possamos envolvê-la em muita luz, que possamos imaginá-la brilhante, iluminada, como se fosse um verdadeiro sol. Esse brilho quem dá é os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então vamos vibrando por esse planeta que nos abriga. Que essa vibração vá caindo no planeta como chuva sobre todos os nossos irmãos. Façamos uma vibração intensa, especial, para todas as nações que estão em conflitos.
no leste europeu, na África, no Oriente Médio, na Ásia. Vibremos por todos os nossos irmãos que passam pelas mais diferentes dificuldades, seja miséria do corpo, financeira, da alma, seja discriminação racial, social, política. Enfim, vibremos por um mundo melhor. Vibremos para que o sentimento de amor, de compreensão, de fraternidade cresça pouco a pouco no coração de cada um. Que possamos construir um mundo melhor. Vibremos pelo nosso país que nos abriga, por essa experiência encarnatória que temos e necessitamos nesse espaço. Vibremos pelos nossos dirigentes, para que tenham, nem que seja por 1/1000 de segundo, o pensamento elevado, porque só basta isso para que possamos mudar o mundo. Vibremos intensamente hoje por todos que passam frio, porque só sentindo frio é que imaginamos o frio do próximo. Vibremos para que sejam aquecidos, para que sejam acolhidos, para que a caridade se multiplique, para que o amor se expanda e envolva cada coração. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, amigos e principalmente por aqueles que nós ainda temos desavença, temos rusguinhas. Que vibremos para que os nossos corações construam pontes, para que o nosso entendimento não veja defeitos, para que o nosso sentimento seja sempre de querer o bem a todos que nos cercam. Vibremos por essa casa que nos recebe e por todas as equipes que aqui trabalham, com imensa gratidão. Agradeçamos ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Deus Todo-Poderoso por mais um momento como esse. Que assim seja.